Êxodo 32, versículo 17. O contexto dessa história é que Moisés foi chamado por Deus à montanha. Moisés subiu a montanha, e lá na montanha, Deus entrega os mandamentos. Ele passa um período de 40 dias ali, sabe, Deus escrevendo, gente, Deus está escrevendo para ele está vendo a glória de Deus. Olha só que atmosfera tremenda. Ele fala para o povo: olha, eu vou me encontrar com Deus, vocês esperam um pouquinho aí, e daqui a pouco eu vou voltar. E passou um tempo, o povo chegou assim para Arão, falou assim: Arão, cadê aquele Moisés? Ele não existe mais, ele desapareceu. Aí o que acontece? O ser humano, ele precisa torcer por algo. O ser humano precisa de uma referência. Quando ele não tem uma referência, ele cria uma. Quando ele não tem, sabe, alguma coisa para que se focar, ele cria algo. E Êxodo capítulo 32 mostra que Moisés e Josué estão voltando, descendo cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, e eles estão descendo, e de repente, no versículo 17 de Êxodo 32, diz assim: quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço som, diga, ouço som de canções. E no próximo versículo ele diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão. Querido, versículo 25 diz: Moisés viu que o povo estava desenfreado. Na versão de King James diz que o povo estava dançando nu. Eles estavam dançando nu. Olha a cena. Agora, que o Espírito Santo venha hoje e fala com cada um de nós, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui. Enquanto a minha voz é liberada, milagres aconteçam, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam libertas, correntes caiam. Eu declaro libertação, eu declaro avivamento, eu declaro uma nova estação em nome de Jesus. Amém ou não amém? Pode sentar em nome de Jesus. Sabe, o que acontece? Moisés está descendo do monte com Josué, e de repente ele olha e ele vê algo. O povo que torcia para Deus mudou de time. O povo mudou de time. Esse povo, eles fizeram um bezerro de ouro, e eles estavam, querido, numa rave no deserto. Eles estavam celebrando a ponto de tirarem as roupas, estavam de forma desenfreada, sem freio, sem pudor, porque o objeto da sua adoração determina o seu comportamento. Não venha dizer que você serve a Deus e tem um comportamento que Deus não é visto nele. Não tem jeito. E Moisés, ele chega, peraí, no versículo 26 ele fala assim: quem está do lado do Senhor, vem a mim. Quem está no time do Senhor, vem a mim. Quem está, meu amado, sabe, que é torcedor de Deus, vem a mim. Quem é fã do Senhor, vem a mim. Em 1 Reis, Elias faz a mesma pergunta, porque aquela geração que foi separada para servir a Deus, de repente eles estavam cocheando entre deuses. Eles não sabiam bem a quem serviriam. Uma hora eles estavam servindo a Deus, uma hora estavam adorando a Deus, uma hora eles estavam sacrificando a Deus, e daqui a pouco eles estavam jogando no outro time, sacrificando aos ídolos. E Elias fala assim: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui Ele. Se Baal é Deus, segui Ele. E a minha pergunta hoje é: qual o time que você torce? Você está no time de Jesus ou no time do inferno? Eu não estou ouvindo.
Tá bom, eu vou ser mais específico. O que faz você gritar? O que faz você se expressar? O que faz você se uniformizar, se tornar uniforme? Ei, meu irmão, não adianta você dizer que torce para Deus no domingo e passar a semana toda com a camisa do diabo, torcendo no time de Satanás. Ei, querido, não adianta isso. Chegou o tempo de posicionamento. Está ouvindo, meu irmão? Ei, eu vou repetir novamente. Chegou o tempo de posicionamento. Quem não fez uma escolha, eu quero dizer, já escolheu. Quem não fez uma escolha está no time do inferno, porque o muro é do diabo, meu irmão. Ou você é adorador, ou você é idólatra. Ou você é salvo, ou você é pecador. Não tem meio termo. Qual é o seu time? O que te faz gritar, adorar? Esse texto de Êxodo mostra para quem o povo torcia. Eles torciam para o time do inferno, e eles expressavam isso adorando em alta voz. Escute bem, fãs, torcedores, eles investem em camisetas, eles investem em ingressos, eles investem em carteirinhas, eles investem quando vão para os estádios, eles investem quando saem da sua cidade e vão para outra para assistir uma luta. Eles investem, sabe, muitas vezes eles gastam o que não tem para ter um momento vendo o seu ídolo correndo e gritando lá: vai lá, Timão, vai lá, faz o gol. Ei, querido, fãs não são silenciosos, fãs são vocais. Qual time você torce? Simples, basta ver aquilo que você sacrifica, aquilo que você investe, aquilo que você gasta, aquilo que faz você, sabe, fazer aquela viagem, comprar aquela roupa. Não, tem que ser original, 400 pilas, coloca aquela camiseta. Ei, quando, sabe, o lugar que você sacrifica é o lugar que você torce. Você é capaz de ir para aquele restaurante, gastar uma fortuna, aí de repente, quando tem uma coisa na presença de Deus, aí você está fazendo conta: não estou sentindo, não acho que devo. Ai, na hora de fazer a inscrição da transformação extrema, você tem que pensar 10 vezes. Você reclama: não tenho condição, não tenho dinheiro. Ei, querido, até quando? Qual time que você torce? Quando você chega na igreja, você levanta a mão para adorar a Deus? Ou você fica aí de braço cruzado o tempo todo? Sabe, o que aconteceu com esse povo no deserto? Eles usaram o que Deus deu para fazer um ídolo. Eu vou repetir: eles usaram o que Deus deu, que era para fazer um santuário, e criar um ídolo. Será que você não está pegando a bênção do teu casamento e transformando no ídolo? Em vez de você viver para Deus, em vez de seu casamento ser uma referência, um farol de esperança para salvação, transformação, mudança de vida, o teu casamento é teu. Ei, querido, Deus abençoa o casamento que glorifica a Ele, que dá glória a Ele, que sacrifica para Ele. Você está me ouvindo ou não está me ouvindo? Vamos parar com esse negócio. Ou eu sou do time de Deus e eu sou fã de Deus, torcedor de Deus, ou eu sou do time do diabo? Pergunta para o seu irmão: o que você tem feito com o que Deus te deu? Sabia que eu quero pergunta novamente, que eu não ouvi. Pergunta aí. Como assim? Eu vou para um outro nível agora. Som é espiritual. Diga: som é espiritual. Josué, ele ouviu um som, e ele entendeu como algo espiritual. O inferno, ele quer o seu som, sua expressão. O time do inferno, ele entende que o som, aquilo que você emite é espiritual.
Quando você vai para um jogo ou para um show, o que o pessoal fala? Fique quieto, não faz barulho não. Ele fala, faz barulho, vamos fazer a ola, vamos fazer isso, vamos gritar. Aí quando você vem para a igreja, as pessoas dizem assim, shh, silêncio. Para que dar glória a Deus? Para que gritar? Para que ficar, sabe, fica quietinho aí do jeito que você está, sem expressão nenhuma, sabe, finge que não é com você, finge que você está sofrendo o culto, e não gostando do culto, não tendo prazer no culto. Meu irmão, chegou o tempo de quando o mundo entrar na igreja, ele vê você adorando, glorificando, fazendo barulho, ele olha para você e fala, o que está acontecendo com esse sujeito? O que está acontecendo? Que alegria é essa? Ei, o que aconteceu? Você ganhou na loteria? Não, meu time é o time mais do que vencedor. Nós temos que aprender a ficar em pé, a pular, a sair correndo. Ei, querido, nós temos que começar a nos expressar, porque o som é espiritual. O som é espiritual. O mundo, sabe o que ele quer? E seus valores, eles dizem mais alto, mais alto. E os torcedores do time do céu, cada vez mais ficam mais calados. Eles ficam calados, enquanto a voz da incredulidade, a voz do ateísmo, a voz do socialismo, a voz dessas deformidades todas, elas vão levantando a voz cada vez mais, sabe, enquanto a voz do mundo fica mais alta, a igreja, eu não quero ofender, eu não quero ferir os sentimentos, eu quero ser politicamente correto, eu não quero fazer nada polêmico, mas eu quero te dizer, o som é espiritual. Torcedores e fãs são barulhentos, não são silenciosos. Os torcedores do inferno não se envergonham de expressar em todas as esferas, e nós, povo de Deus, ficamos envergonhados. Eu não posso, sabe, mostrar a minha fé, eu não posso expressar o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Eles vão achar que eu sou fanático, eles vão pensar que eu sou doido, eles vão achar que eu sou intolerante, eu tenho que ficar quieto, sabe? Meu irmão, eu quero dizer algo muito sério. Seu silêncio é tudo que o diabo quer. Aquele que acha que os filhos de Deus têm que ficar em silêncio, torcem para o time de Satanás. Torcedores, querido, eles não ficam calados. Eu quero falar algo para você. Chega de ficar calado em tua casa, chega de ficar calado na igreja, chega de ficar calado na sociedade, chega de se envergonhar, chega de se intimidar, para de ter vergonha do evangelho, porque Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Alguém pode fazer um barulho, um som, alguém pode bater palma, alguém pode fazer alguma coisa. A palavra de Deus é, tocai a trombeta em Sião, incomodai todos os moradores da terra. No Salmo 100 diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor. Diz assim, se apresente diante dele com cânticos, entrem pelas portas do Senhor, cantando hinos de louvor e gratidão. Entre no seu pátio, cantem hinos de louvor, deem graças a Deus, louvem ao seu nome. Por que você está calado, se isso aqui é a casa de Deus? Faz barulho aí, meu irmão. Som é espiritual.
A Bíblia fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ei, som espiritual. Pergunte a escuridão, quando ela ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo: haja luz, aleluia. Nada aconteceu enquanto Deus não emitiu um som. Pergunte às muralhas de Jericó o que aconteceu quando o povo de Deus estava gritando, ei, se expressando. Elas não suportaram as vibrações do céu. Amém ou não amém? Pergunte a Paulo e Silas, quando eles estavam dentro da cadeia, o que aconteceu com aquele prédio, enquanto à meia-noite eles oravam, eles cantavam. Eu vou repetir para você que tem problema de surdez: eles oravam, eles cantavam, e as pessoas ouviam. E o que aconteceu? Um terremoto quebrou aquela estrutura do inferno. Querido, em nome de Jesus, faz barulho aí. Som espiritual. Pergunte a Gideão. Sabe, quando Deus dá uma estratégia para ele, e ele só tem 300 homens, e tem 300 amalequitas. Agora pare para pensar, os filhos do Oriente e os amalequitas eram igual gafanhotos, era igual a areia do mar. Aí o que acontece? O mundo fala: fique quieto, porque eles são mais do que você, eles são maiores do que você, eles têm mais poder do que você. Eles vão te destruir. Mas a estratégia de Deus não é essa. A estratégia de Deus é: pegue uma trombeta numa mão, pegue um vaso na outra mão, coloque fogo, e quando eu falar, quebre os vasos e grite pelo Senhor e por Gideão. Ei, levante a tua mão e diga: pelo Senhor e pela igreja. Novamente, pelo Senhor e pela igreja. Som é espiritual. Diminua a voz da fé e a igreja se tornará irrelevante. Tire ela. Aumente a voz do ateísmo, dizem, da incredulidade, das marchas imorais, sabe, da maconha, do orgulho, de não ser quem Deus chamou você para ser. Aumente a voz daqueles que não acreditam em Deus, que, sabe, se mobilizam contra a vida, contra a liberdade. Aumente a voz. Eles dizem: não existe mais absolutos. Outros dizem: a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Aumente a voz da incredulidade, joga fora a lei de Deus. É isso que nós estamos vivendo. Sabe, a nossa missão, a missão do inferno é cancelar o som da nossa voz. A missão do inferno é te deixar caladinho, sentadinho aí, ó. A missão do inferno é você viver a fé apenas dentro da igreja no dia de culto. A missão do inferno é essa. Ele quer cancelar a voz da santidade, ele quer cancelar a voz da pureza, ele quer cancelar a voz daquilo que é belo, ele quer cancelar a voz do casamento, a voz da santificação, a voz do evangelismo. Não, Deus sabe, eu vou orar e eles vão ser salvos. A Bíblia diz que tem que pregar para ser salvo. Querem cancelar a voz da oração. Meu irmão, Deus não responde necessidade, Deus responde oração. Enquanto você ficar morto aí de boca calada, tu vai viver a miséria que você está vivendo. Mas no dia que você levantar a tua voz e começar a liberar clamor, e o som do clamor chegar no céu, você vai ver o que é evangelho. Querem cancelar a voz do discipulado. Ah, não, eu não preciso de discipulado, eu faço mentoria, eu faço isso. Querido, glória a Deus, porque você tem, sabe, algumas estratégias, alguns dispositivos, mas eu quero dizer, nada substitui o poder do Espírito Santo, nada substitui a palavra de Deus, nada substitui o discipulado. Ei, eu estou falando com você, meu filho.
Não existe uma metodologia que substitua o que Deus pode fazer em 1 minuto na tua vida. Sabe, cancele a voz do congregar. Hoje tem pessoas que pensam que o dom determina ministério, e a igreja precisa deles, sabe? E eles não precisam da igreja. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu querido, que pensa isso: a igreja, ela vive muito bem sem você, mas você não vive bem sem ela. Seu dom não é nada. Você está ligado ao corpo de Cristo, você está conectado ao corpo de Cristo. A igreja é uma estrutura espiritual e ninguém vai mudar isso. Opinião, teólogo nenhum vai mudar isso. Querem cancelar, meu amado. Sabe o que Jesus disse? Jesus mandou que a nossa luz brilhe a ponto de fazer o mundo louvar a Deus. Você não está... Cadê o som? Cadê o som? Sabe o que acontece? Quando você precisa sentir para adorar, tem alguma coisa errada. Quando você precisa de um emocional para se expressar, tem alguma coisa errada. Eu vou repetir, meu amado, para você. Jesus mandou que a tua luz brilhe a ponto que quando o mundo olhar para você, ele veja as obras de Deus e glorifique ao teu Pai Celestial. Você tem que tirar uma voz do teu trabalho, uma voz na sua casa, a ponto de as pessoas dizer: glória a Deus, aleluia. Toda vez que o evangelho, alguém está pregando, quando você está pregando, há uma luta pela sua mente e seu coração, sabe, para que você não se levante e pregue aquilo que deve ser pregado. Você sabia disso? A maior luta hoje acontece na mente e no coração daquele que vai pregar. Sabe por que as pessoas falam? Pregue algo que é doce, não fale nada controverso, fale de 7 maneiras para ter umas férias perfeitas. É desse jeito. As pessoas não querem mais, elas não querem mais sair da zona de conforto. Então, querido, Deus está procurando homens e mulheres que não se envergonham do evangelho. Sabe, pessoas estão pregando o que os outros querem ouvir para se sentirem confortáveis em seus pecados. É isso. Sabe, hoje eu quero te perguntar: de que lado você está? Eu não estou ouvindo. De que lado você está? O que som provoca? Em Atos capítulo 2 diz: no dia de Pentecostes ouviu-se um som do alto. O que esse som faz? Ele faz que aqueles homens que se esconderam com medo quando Jesus é crucificado, ele faz que homens que se fugiram e negaram, se levantem, tenham uma causa e se posicionem. Ei, se você não tem algo pelo qual morrer, não vale viver. Crente tem que ter algo pelo qual sacrifica, pelo qual se posiciona. A Bíblia fala que Pedro, no dia de Pentecostes, ele se levantou e ele posicionou. O som do céu provocou posicionamento na terra. Faz barulho aí em nome de Jesus, faz barulho, não perde a oportunidade não, não perde não. Quem tem o som do céu tem uma causa. Quem tem o som do céu tem posicionamento. Ei, eu não quero ser controverso, eu não quero passar por aquilo, eu não quero perder a minha popularidade. Meu irmão, Pedro perdeu a popularidade. Jesus, em uma semana ele estava sendo celebrado, na outra ele estava sendo crucificado. Eu quero lhe dizer, quem tem uma missão do céu não se preocupa com a popularidade da terra. Sabe, nós não deveríamos continuar sentados enquanto o mundo está indo para o inferno. Nossa casa está indo para o inferno, a nossa sociedade, o nosso país está indo para o inferno. Sabe, nós não podemos ter medo de ser controversos.
ser contra a cultura, diga contra a cultura, sabe, de perdermos a popularidade. Nós não podemos continuar permitindo ser silenciados, porque alguém mandou a gente ficar calado, porque alguém falou cala a boca, porque alguém falou está proibido, vou te cancelar, vou derrubar a sua rede. Alguns cristãos estão tão confortáveis que hoje o diabo está sentado no colo deles. Dá uma olhada aí, de repente tem o diabo aí sentado no teu colo. É sério, gente. Tem gente que está tão confortável que o diabo se sente à vontade. Ele chega assim, estou em casa, aí senta no teu colo. Meu irmão, tu tem que ser espiento. Coisas têm que se desviar de você. Aquele ali é um crente, aquela é uma mulher de Deus. Ei, não adianta chegar com esse papinho para ela, não. Não adianta chegar com esse papinho para ele, não. Ele tem compromisso com o céu. Ele é torcedor, ele é fanático. Ele está lá, vai lá, aleluia. Está melhorando. O que eu estou tentando te perguntar: qual time você está? Qual time que faz você se expressar, dançar, meu irmão? Eu só danço quando eu vou em alguns eventos. Por que você não dança na igreja? Eu não sei dançar. Sabe sim, você sabe dançar. Fique em pé aí um pouquinho, em nome de Jesus. Fique em pé. Não, eu estou mandando você ficar em pé, por favor, vamos embora. Mexe esse esqueleto aí. Pastor, fica em pé, meu filho, vamos, faz assim, ó. Tem jeito, você tem salva, mexe esse corpo aí, mexe esses ossos aí. Você não vai lá na casa, fica em pé, meu irmão. Esse casal aí, fica em pé, levanta uma criança aí do colo, em nome de Jesus. Vamos lá, mexe aí. Vamos fazer a ola, vai lá, senta todo mundo. Vamos embora. Eu sei, gente, talvez você nunca mais volte aqui, mas eu tenho certeza que ou você é do time do céu, ou você é do time do inferno. Não tem meio termo. Vamos lá, é Jesus entrando em campo agora! Agora daqui! Uau! Não estava planejado isso aqui não. É isso aí, meu irmão. Eu não gosto daquela igreja que é barulhenta. Então você não vai gostar do céu, porque a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Ei! Racalabaxandaramasai. Posso continuar pregando? Amém. Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra. Essa cidade está entregue, sabe, a perversidade sexual, ao homossexualismo. O pecado tornou-se tolerável, tornou-se um estilo de vida aceitável na sociedade. Agora eu quero te falar algo: por mais popular que o pecado seja, ele continua sendo pecado. Eu vou repetir: por mais popular, por mais tolerável, por mais aceitável, eu quero te falar, eu te amo tanto, que eu não posso ficar de boca calada. Pecado continua sendo pecado. Sabe o que acontece? Errado continua sendo errado, ainda que uma multidão grite numa parada, e que é certo, que eu tenho orgulho, eu quero dizer, errado continua sendo errado, ainda que faça uma marcha dizendo, libera a maconha, eu quero dizer, que droga continua sendo uma droga. Agora o que me impressiona, sabe, é que nessa cidade havia um homem chamado Ló, e o texto lá em Gênesis 19 fala que Ló, ele estava sentado, Ló estava sentado, ele não tinha posicionamento, nós não ouvíamos a voz de Ló em Sodoma e Gomorra. A coisa se tornou tão cultural, que ele falou assim, não quero ser polêmico, não quero causar polêmica. A cidade estava debaixo de uma condenação, sentenciada.
e aquele que deveria falar estava calado, aquele que deveria posicionar não estava posicionado, porque ele estava sentado. Eu quero dizer, quando o som do céu vem, as pessoas são posicionadas na terra. Se você diz que tem o Espírito Santo na tua vida, você tem que se expressar, você tem que se posicionar. Há algo em você, meu amado, que não fica parado. Hoje nós temos cristãos sem sabor, sem causa, sem posicionamento, que tem medo de serem rotulados. Não quero ser chamado de intolerante. Agora, querido, ser intolerante é defender a liberdade, defender a vida, defender a família, defender a fé. Então me chame de intolerante. Você está me ouvindo? Em nome de Jesus. O Evangelho tem que voltar a ser pregado. As pessoas falam: ah, essa igreja é inclusiva, Jesus lavou os pés dos pecadores. Mentira, Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu vou repetir, meu irmão: Jesus lavou pés de discípulos. Amém ou não amém? Ló não levantou a voz, Ló não se levantou, sabe? Quem não afeta e influencia, significa que já foi afetado e está influenciado. Se você não afeta o seu ambiente, significa que o ambiente está te afetando. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, se levantou, se posicionou, ergueu a voz. Sabe, no Velho Testamento, Eli era o sumo sacerdote, e a Bíblia fala que Eli estava sentado num banquinho, e a arca foi para a guerra, e ela foi tomada pelo inimigo. Agora pensa, aquele que deveria se posicionar, se levantar, estava sentado. Quando ele ouviu falar que a arca tinha sido levada, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. Hoje nós estamos vendo uma geração vendo o mundo indo para o inferno e não está posicionando, a família indo para o inferno e não está posicionando, os jovens sendo tomados pela falsa moralidade e não estão se posicionando. Eu quero dizer uma coisa: sabe como Deus faz as coisas na terra? É através da sua voz, é através das suas mãos, é através da sua expressão. Nada vai acontecer enquanto eu não fizer nada, enquanto eu não abrir minha casa para um grupo familiar, um GC, enquanto eu não jejuar. Nada vai acontecer. Ah, eu estou apenas esperando até quando? Jesus está voltando, meu filho. Tua família, ela espera conhecer Deus, e é através de você. Mas eu sou drogado, eu sou viciado, eu tenho um defeito. Deus está procurando teu defeito. Deus está procurando um coração que recebe o som do céu para se posicionar na terra. Não importa como você entrou aqui, você pode ser um desgraçado, miserável, caído, mas se você se posicionar hoje, Deus vai te levantar com uma voz que vai tocar essa geração, que vai mudar essa estrutura. A cultura não pode determinar o que eu creio ou não. Eu vou repetir: o evangelho hoje é um evangelho muito visual. O evangelho é fashion, mas a essência do evangelho não está na roupa que você veste, mas no espírito que te reveste. Lá atrás parece que não está acontecendo nada. Eu quero falar, eu vou continuar pregando. Você sabia que serpentes não têm cordas vocais? Você sabia que serpentes não têm mãos? Que serpentes são silenciosas, elas não são barulhentas? É por isso que você nunca viu Judas adorando a Deus.
Você nunca vê Judas com as mãos levantadas, sabe por quê? Serpentes não têm mãos. Não tem mãos para levantar. Sabe, a única vez que nós ouvimos a voz de Judas é que ele levanta a voz pela justiça social. E nós vivemos numa época que a ideologia social quer entrar na igreja. O espírito de Judas quer entrar. Sabe, vamos lá. Quando Maria Madalena, ela foi liberta, ela vivia uma vida de prostituição. E a Bíblia fala que quando ela foi liberta, ela foi para a presença do Senhor, ela entrou, e ela tinha um vaso, e esse vaso de alabastro, ele continha um perfume caro, valioso. Aquele perfume, ele tinha uma estratégia. Ela passava aquele perfume e ela marcava o território. Ela atraía os homens para aquele cheiro. Ela atraía. Para Maria Madalena era o vaso. Para você o que? Não sei. Instagram? Não sei. Sempre existe algo. E ela entra. Ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E ela derrama tudo sobre Jesus. Ela está dizendo: eu nunca mais vou usar esse perfume para fazer o que eu fazia. Eu nunca mais. Ela rompe o vaso. E ela diz: eu nunca mais vou viver aquela vida, porque o vaso não é derramado, o vaso está rompido. Aí, de repente, a cobra está lá. A cobra está lá. Sabe? E Judas diz: que desperdício! Poderíamos fazer algo pelos pobres. Que desperdício! Judas não estava preocupado com os pobres, mas triste por algo que ele perdeu. O espírito de Judas, ele se ofende toda vez que você pega aquilo que te destruía e entrega na presença de Deus. Toda vez que você dá o seu tempo para servir a Deus, toda vez que você se torna voluntário, toda vez que você dá a sua voz a Deus, você dá a sua beleza a Deus, tu dá a tua inteligência a Deus, tu dá a tua sabedoria a Deus, tu entrega o que tem, meu irmão. O espírito de Judas, ele se ofende, ele fala: para que isso? Para que entregar na igreja? Para que derramar sobre Jesus? Ele podia dar para os pobres. Judas não está preocupado com os pobres. E eu quero lhe dizer uma coisa: a obra da igreja não é social. Nós cuidamos dos pobres, nós ajudamos as pessoas, mas a nossa obra é: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo para mudar a sua vida, para mudar a tua história. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o sangue de Jesus. O que eu tenho vai mudar a tua história. O que eu tenho vai tirar essa pobreza da sua vida. O que eu tenho vai quebrar essa maldição. O que eu tenho vai mudar tudo que você tem. Aleluia. Cadê o som? Encerrando. Bons torcedores, eles não se silenciam por causa da adversidade. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da ansiedade, é onde algo acontece. Aquele pelo qual você torce se torna seu torcedor. Como assim? Em Atos fala que Estevão, ele estava servindo a Deus, e porque ele estava servindo a Deus, ele começou a ser apedrejado. E aquele homem, durante o apedrejamento, ele olha para o céu, ele vê os céus abertos e o Senhor Jesus,
E nesse momento o Senhor se levanta, Ele olha para a terra, Ele fala, Ele aplaude, Ele se torna o seu fã, o seu torcedor. É na hora da dor que o céu vem para a sua vida, é na hora da angústia que o céu torce por você, é na hora que as coisas não têm explicação, é na hora da solidão. O seu som continua na sua boca, a adoração continua no seu coração, a luz continua brilhando através de ti. Você não calou, o inferno não te calou, a dor não te calou, a angústia não te calou. Ei, meu irmão, o STF não calou, ei, o sistema não calou, nada vai te calar. Ei, dá um grito de júbilo ao Senhor. Há momentos que o céu se levanta e fala: esse é meu filho amado, essa é minha filha. É o time do céu. É o time que dá glória a Deus, que ama a Bíblia, que ama a família, que ama a liberdade, que ama a vida. É o time, meu irmão, que não se envergonha do Evangelho. É o time. De que lado você está? Oh, aleluia. E nessa hora da dor, Deus fala assim: eu quero que você saiba que eu sou seu fã. E os meus fãs estão nas minhas mãos. João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a perseguição, nada. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, viu, Sandra? Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando te jogarem aos leões, eles não te devorarão. Quando te jogarem em qualquer situação, se o diabo não vai poder levar os seus filhos, o Senhor está dizendo: ninguém pode arrancá-las de mim. Você manteve o seu som na terra, pois eu quero te dizer, o céu vai garantir a sua voz na terra. De que lado você está? Esse que é o grande ponto. De que lado você está? Um dia perguntaram para uma multidão. Essa multidão recepcionou Jesus. E uma semana depois estava numa outra posição. A chave estava na mão da voz da multidão. O futuro da tua família está na tua voz. Tua decisão hoje vai determinar a bênção na tua casa. Como assim? Meu posicionamento, meu som cala o som do inferno, o som da doença, o som da miséria, o som da pobreza, o som da solidão. E perguntaram: quem vocês querem? Vocês querem Jesus? Ou vocês querem Barrabás? Quem vocês querem? Ah, eu não estou preparado. Você está na dúvida? O muro é do diabo. A fé não é um sentimento, é um posicionamento. A gente não faz as coisas porque sentimos, mas porque sabemos que temos que fazer, que é certo. Nós sabemos que temos que fazer. E nós fazemos porque precisamos fazer. Então, quando eu me posiciono por Cristo, querido, o céu, a Bíblia fala, aquele que emite o som confessando que Jesus Cristo é o Senhor aqui na terra, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Seu som da terra libera um som do céu.